Olá, seja bem-vindo ao canal Criador Gouveia, o canal do canalicultor. O meu nome é Sano Gouveia e hoje eu falarei a respeito do acasalamento monogâmico, bígamo e polígamo. Vamos lá? Bem, nesse vídeo eu falarei a respeito dos tipos de acasalamentos, o monogâmico, o bígamo e o polígamo. Mas antes, vamos definir cada palavra dessas para aqueles que nunca ouviram falar. Monogamia é o acasalamento de um macho com uma fêmea. Bigamia é o acasalamento de um único macho com duas fêmeas. Poligamia é o acasalamento de um único macho com três ou mais fêmeas. Interessante, né? Vou falar um pouquinho a respeito de cada um, mas antes, deixe seu like para fortalecer o canal, eu conto com vocês. Primeiro dos acasalamentos, monogamia ou acasalamento monogâmico. O acasalamento tradicional entre uma fêmea e um macho. Existem diversas formas de realizar o acasalamento. Vou comentar a forma com que eu realizo e a qual eu acho mais correta. Eu costumo usar a gaiola argentina, que para o meu manejo é a que mais se adequa, né? Primeiramente eu coloco o macho na gaiola separado, deixo ele por volta de 15 a 30 dias separado. Isso servirá para ele abrir o canto, ele esquentar, ele estimular o canto, porque na voadeira, como tem mais machos, ele costuma ser intimidado, né? Geralmente tem um macho dominante que canta, que se desenvolve, e os machos dominados que acabam, por receio, para evitar perigo, acabam ficando quietinhos, né? Demoram mais para aprontar. Separando isso, essa concorrência acaba. Então, isso estimula ele a iniciar o canto mais rápido, mais acelerado. Isso ajuda, além de ele preparar o canto, ajuda também a estimular as fêmeas que estão lá na voadeira. Ajuda elas a entrarem no cio. Bem passado esse período, eu adiciono o ninho na gaiola e a fêmea depois. Mas por que eu coloco a fêmea depois? Não poderia colocar antes ou junto? É o seguinte, vou te explicar para vocês a minha forma de pensar. O macho, ficando na gaiola primeiro, ele acaba conhecendo a gaiola e considerando a sua gaiola como seu território. Então, quando a fêmea chegar nessa gaiola, ela vai ser uma convidada, ela vai ter que se sujeitar às vontades do macho. Agora, caso fosse ao contrário, eu colocasse primeiro a fêmea, para depois colocar o macho. Ao meu ver, a chance de rejeição é aumentada. Por quê? Porque a fêmea vai considerar a gaiola dela como o território dela. E o macho vai ser o invasor. Se ela for com a cara do macho, tudo bem. Mas se ela não for, esquece. Porque aí a chance de ela rejeitar o macho é muito maior. Nesse tipo de acasalamento, o macho e a fêmea convivem em um ambiente comum. Participam de todas as etapas, inclusive da alimentação dos filhotes. Esse tipo de acasalamento é indicado para aqueles criadores iniciantes ou até mesmo os criadores que não possuem muito tempo para manejo. Pode até se beneficiar com isso. Um conselho: sempre use gaiola que possibilite a separação do casal, ou seja, com a gaiola com divisória, né? A Argentina, no caso, tem divisória, mas tem outros modelos de gaiolas também que possa adequar ao seu manejo, ao seu espaço, mas o ideal é que tenha uma divisória. Por quê? Porque caso haja a briga entre os dois, você consiga separá-los para que não se agrave muito a situação dos dois. E também, quando tiverem filhotes, quando a fêmea está começando a se aprontar para uma próxima postura, ela tende a debicar os filhotes para fazer ninho, né? Então, nesse caso, a gente podemos dividir o filhote de um lado, o casal de outro, e pela grade ela conseguirá alimentá-los caso seja necessário. Aqui eu demonstro dois casos de filhotes que começaram a ser depenados pelo casal. Graças à divisória na gaiola, eu separei os mesmos e os pais os alimentam pela grade. Agora, antes de falar sobre bigamia, eu quero deixar uma dica excelente para você. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, aprenda assuntos novos, variedades, se divirta, tire dúvidas, enfim.
cresça junto com a gente dentro da carnicultura. Vamos crescer junto? Bom, agora falaremos sobre bigamia. O que é bigamia mesmo? Bigamia é o acasalamento entre um único macho com duas fêmeas. Bom, basicamente eu vejo dois procedimentos. O acasalamento dos três ao mesmo tempo numa mesma gaiola, ou duas gaiolas acopladas, ou até mesmo um viveiro ou voadeira. Nesse manejo é fundamental que as fêmeas se aceitem, por isso é muito importante observar bem o terno e detectar se as fêmeas estão ou não brigando. Temos que ter necessariamente dois ninhos, o mais distante um possível do outro. Eu já utilizei muito essa técnica, usando duas gaiolas acopladas, com um ninho em cada extremidade. Primeiro eu coloquei o macho, como de costume, e deixei ele se ambientar. E as duas fêmeas ficarem em uma outra gaiola juntas, para se acostumarem uma com a outra. Ficava observando as duas para ver se não brigavam. Depois de uns 20 dias mais ou menos, colocava cada qual em um lado da gaiola e o macho ficava ao centro, sempre usando aí as divisórias da gaiola como proteção entre um e outros. Depois soltava os três juntos e observava se havia brigas, né? A chance de não dar certo é muito grande, mas se der certo, facilita muito o manejo, pois o macho poderá ajudar as duas fêmeas a alimentar o filhote e conseguir cobrir as duas ao mesmo tempo, né? Isso é muito bacana. Se harmonizar o terno, facilita muito o manejo. Aqui vemos um exemplo de bigamia entre um border macho com duas fêmeas. As gaiolas utilizadas são a GR3 com passagem entre as duas. Notem que um ninho fica em cada extremidade. Aqui um casal convencional, macho e fêmea, em monogamia. Outro casal convencional, macho e fêmea, em monogamia. Aqui outra bigamia, duas fêmeas brancas e um macho nevado, em uma mesma gaiola, ou melhor, em um mesmo conjunto de gaiolas. Ah, só uma dica. É muito importante não deixar de observar o terno constantemente para detectar possíveis atritos e solucionar o problema antes que ele ocasione alguma fatalidade. Outra forma é colocar cada fêmea em uma gaiola e passar o macho nas duas. Eu alterno o macho cada dia em uma gaiola. Geralmente a fêmea bota antes da outra. Se for o caso, após o terceiro ovo, eu deixo de passar o macho e ela fica direto com a outra. Com relação aos ovos, eu faço a vostoscopia e tento deixar os ovos férteis em uma fêmea apenas. Ou, se tiver muito cheio, deixo o macho com a fêmea que mais filhotes tiver. A outra provavelmente criará sozinha os filhotes. Bem, agora falarei a respeito da poligamia. Neste acasalamento passamos o mesmo macho em 3 ou mais fêmeas. Isso meio que impossibilita o uso de gaiola coletiva. É muito difícil conciliar 3 ou mais fêmeas juntas. O ideal é colocar cada qual em sua gaiola e ir passando o macho entre elas. O máximo que eu cheguei a fazer foi passar o mesmo macho em 3 fêmeas. Eu deixava ele meio período com cada uma e remanejava ele de acordo com o período, né, entre as fêmeas. Com relação aos ovos, como eu já expliquei em vídeos anteriores de reprodução, e o ovo desse é um ótimo vídeo caso você queira assistir, é só acessar o card aqui em cima. É prudente, é legal, é bacana você retirar os ovos e tentar harmonizar o máximo de fêmeas no choco ao mesmo tempo. E no caso da bigamia, o que você pode fazer? Você pode remanejar os ovos. Vamos supor, tem 3 ovos férteis na primeira fêmea, a segunda fêmea está tudo branco, a terceira tem 2. O que eu posso fazer? Eu posso pegar todos os ovos, colocar numa fêmea só e deixar as outras livres para uma segunda rodada. Isso é muito útil, esse tipo de procedimento. Tem que ter muito cuidado, tem que anotar direitinho para ter controle sobre a situação. Isso é muito importante. O controle do criador sobre sua criação. Agora,
Tem criadores que colocam o macho e espera ele galar a fêmea e já põe em outra fêmea, maximizando o tempo do macho, cobrindo mais fêmeas ao mesmo tempo. Esse tipo de manejo é fundamental que a fêmea crie bem sozinha, ou que tenhamos ambas, caso necessite a utilização. Eu aboli a ajuda na alimentação com os filhotes com a papinha, né? Deixo o alimento farto e variado e conto com a competência do casal, ou da fêmea, né, a criar. Além de eu acreditar que isso é uma maneira de selecionar a rusticidade do meu plantel, não tenho muito tempo disponível, então ele acaba que meio que sendo uma coisa, ou eles criam ou criam, não tem jeito. Em alguns casos, se faz necessário a utilização da papinha. Aqui nesse vídeo eu mostro a oferta de papinha aos filhotes. Agora, para aqueles que têm um pouco mais de tempo e paciência disponível, eu acho válido o uso de papinha, mas só para casos específicos. De fêmea, tipo assim, a fêmea não cria o filhote, ou a fêmea está sozinha e a quantidade de filhote é muito grande, aí eu até acho válido essa ajuda. Mas se a fêmea está tratando, ou se o casal está tratando, meu conselho, não mexa, deixa eles agirem naturalmente. No intuito de ajudar, você pode estar atrapalhando, você está mal acostumando a fêmea, que em rodadas posteriores ela pode deixar simplesmente de tratar. Por quê? Ela vai pensar, o cara cria, o cara vai dar papinha para o meu filhote, por que eu vou me alimentar? Então, se a fêmea está alimentando normalmente, deixa ela alimentar, que ela sabe o horário e a quantidade certa. Talvez você ajudando acabe atrapalhando. Bem, agora você conhece esses 3 tipos de acasalamentos. É só pensar, analisar as possibilidades e ver o que se adequa mais ao seu manejo. Sempre lembrando, para iniciantes e para aqueles que não têm muito tempo para manejo, que é o meu caso, o ideal é um casal convencional ou um casal monogâmico. Por quê? Porque simplifica muito a criação, o manejo, e o macho e a fêmea acabam se solidarizando na criação do filhote. Agora, se você é um pouco mais experiente ou tem um pouco mais de tempo, ou que no meu caso não tem muito tempo, mas tem alguns machos que eu quero aproveitar melhor, utilize a bigamia e a poligamia tranquilamente. Isso ajuda muito no que? Na produção de prole voltada para a formação de quartetos, para se trabalhar em linhagens, famílias de canários. E outra, você pode utilizar apenas um único macho, é claro, tem que ser um macho muito bom. E cobrir diversas cenas, você vai conseguir fixar o sangue desse macho, passando em diversas fêmeas. Mas aí é um assunto que eu falarei especificamente em um vídeo sobre acasalamentos consanguíneos e trabalho em famílias de criação. Vamos deixar para um próximo vídeo. Bem, é basicamente isso que eu tinha para lhe dizer hoje. Obrigado pela sua audiência. Se você tem alguma sugestão de conteúdo que gostaria de ver no canal, deixe a sua sugestão no comentário. Nunca se esqueça, a sua participação é o nosso maior incentivo. Muito obrigado.